Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é, sério, fascinante. Vamos entender como o aparelho que usamos todo dia, seja o computador ou o celular, saiu de uma máquina de 30 toneladas para algo que cabe literalmente na palma da mão. Bom, para começar, vamos dar uma olhada nisso aqui. Esse foi um dos primeiros computadores, o ENIAC. Tenta imaginar a escala: 30 toneladas de metal, fios, ocupando várias salas. E para ligar tudo isso, ele consumia a mesma energia que um bairro inteiro. É simplesmente absurdo. E aí que fica a grande pergunta, né? Como é que a gente saiu disso para um aparelho que cabe no nosso bolso? Como essa tecnologia gigantesca conseguiu encolher tanto a ponto de virar um item que hoje é indispensável? Bom, é exatamente essa história de miniaturização e de poder que a gente vai desvendar agora. A resposta para essa pergunta está numa série de saltos tecnológicos que foram incríveis. É o que a gente chama de a revolução do encolhimento, onde cada avanço deixou os computadores menores, mais rápidos e muito, mas muito mais poderosos. A história da computação, para facilitar, é dividida em gerações. E cada uma delas é marcada por uma tecnologia-chave. A gente começa com as válvulas a vácuo, depois passa para os transistores, em seguida para os circuitos integrados e finalmente chega na era dos computadores pessoais. Cada um desses passos foi uma mudança, assim, radical. Então, a primeira geração, a do ENIAC que a gente viu, era baseada em válvulas. Pensa nelas como se fossem lâmpadas que podiam estar acesas ou apagadas. O problema, elas eram enormes, quebravam o tempo todo e gastavam uma energia tremenda. E a velocidade, bom, era baixíssima. Um único cálculo podia levar vários segundos para ser concluído. E aí, surgiu o verdadeiro herói dessa história toda, o transistor. Ele apareceu lá em meados dos anos 50 e simplesmente mudou o jogo por completo. Foi o começo da segunda geração da computação. Mas por que o transistor foi tão revolucionário? Porque ele fazia exatamente o mesmo trabalho que a válvula, só que ele era minúsculo, muito mais rápido, consumia quase nada de energia e, o melhor de tudo, era incrivelmente mais confiável. Foi isso que permitiu a criação dos mainframes, aqueles computadores gigantes que governos e universidades começaram a usar. O passo seguinte foi ainda mais impressionante. Em vez de usar um monte de transistores separados, os engenheiros descobriram um jeito de colocar centenas deles numa única pastilha de silício. E assim nasceu o circuito integrado, o famoso chip. A sacada é que a tecnologia foi avançando e logo já era possível colocar não centenas, mas milhares de transistores num único chip. E foi essa miniaturização extrema que finalmente tornou possível criar uma máquina pequena e barata o suficiente para se tornar o que a gente conhece hoje como computador pessoal. Ok, então a gente já viu a jornada histórica. Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir a tampa e dar uma espiada no que realmente faz um computador moderno funcionar por dentro. O coração de tudo, sem dúvida, é o processador, a CPU. Se o computador fosse um corpo humano, a CPU seria o cérebro. É ele que executa todas as instruções, que faz todos os cálculos que dão vida aos programas que a gente usa. Hoje em dia, o mercado de processadores é praticamente dominado por duas gigantes, a Intel e a AMD. São nomes que provavelmente são bem familiares para quem já foi comprar ou montar um computador. Depois do cérebro, a gente tem a memória RAM. Uma boa analogia é pensar na RAM como a mesa de trabalho do computador. É um espaço de armazenamento super rápido onde o processador vai guardando, de forma temporária, os dados que ele está usando naquele exato momento. Quanto mais RAM, mais coisas dá para fazer ao mesmo tempo sem que o sistema fique lento. E o que conecta tudo isso? A placa-mãe. Se a CPU é o cérebro, a placa-mãe é tipo o sistema nervoso. É aquela placa grandona que permite que o processador, a memória, a placa de vídeo, tudo converse entre si. Certo. Agora que a gente já conhece as peças, é preciso entender uma diferença que é fundamental no mundo da computação: a distinção entre hardware e software. Olha, é bem simples na verdade. Hardware é tudo aquilo que dá para tocar. O chip, a placa, o teclado, o mouse, é a parte física da máquina. Já o software é a parte lógica, ou seja, é o conjunto de instruções que diz para o hardware o que ele tem que fazer. Um não funciona sem o outro de jeito nenhum. É a combinação perfeita entre corpo e mente. E agora, vamos para o nível mais fundamental de todos. Como é que uma máquina, feita de metal e silício, consegue entender o que precisa ser feito? Qual é, afinal, a linguagem dela? A verdade é que, por baixo de toda a complexidade dos programas, dos sistemas operacionais, a linguagem que o computador realmente entende é incrivelmente simples. Essa linguagem é formada por bits.
Um bit é a menor unidade de informação que existe, e ele só pode ter dois valores, 0 ou 1, ligado ou desligado, sim ou não. É a base de absolutamente tudo. Claro, um bit sozinho, um 0 ou 1, não diz muita coisa. Mas quando a gente junta 8 deles, a gente forma algo que já consegue representar informações mais complexas, um byte. E a partir do byte, a gente constrói todas as medidas de dados que conhecemos. 1 kilobyte, que são os 1000 bytes, é o tamanho de um parágrafo de texto, mais ou menos. 1 megabyte, perto de 1 milhão de bytes, já dá para uma foto. E 1 gigabyte ou terabyte, bom, aí são bilhões e trilhões de bytes. É como a gente mede filmes, jogos, bibliotecas inteiras de arquivos. E aqui está a ideia central. Tudo, absolutamente tudo que acontece no mundo digital, cada foto, cada mensagem, cada clique do mouse, no nível mais fundamental de todos, é só uma sequência gigantesca de zeros e uns, sendo processada numa velocidade que a gente nem consegue imaginar. Então, essa foi a nossa jornada. A gente saiu daquelas máquinas de 30 toneladas que faziam cálculos para a guerra e chegou numa rede global e interconectada de aparelhos que carregamos no bolso. É uma história impressionante de miniaturização e de um aumento surreal no poder de processamento. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Se toda a nossa realidade digital hoje é construída em cima dessa base tão simples de zeros e uns, qual vai ser o próximo grande salto? Qual será a próxima revolução na linguagem fundamental da computação? É algo para a gente pensar. Muito obrigada pela companhia.